Santa Catarina tem algumas peculiaridades se a gente comparar com o restante do sul do Brasil, principalmente, que produz arroz irrigado, né? E o que nos diferencia é que a gente, além da questão de ter uma condição climática um pouco diferente do Rio Grande do Sul, a gente apresenta também dificuldades como muita umidade, né? Muita chuva no período de floração e de maturação da planta também. Nós não temos oportunidade de fazer rotação diária. Por dezenas, centenas de anos, o arroz tem sido cultivado e a Bruzone sempre foi um dos problemas e continua sendo um dos problemas, de difícil solução. E a melhor maneira que nós temos encontrado de manejar o problema da Bruzone é através de variedades resistentes. Só que essas variedades, a resistência não é duradoura. O fungo ele se adapta, por ele ter uma alta variabilidade genética, após alguns anos, esse cultivar então resistente, ele seleciona raças do patógeno capazes de infectá-la. É um processo que alguns chamam de quebra de resistência, mas na verdade não é uma quebra, a resistência ela continua existindo, ela foi superada, ela foi suplantada pelo patógeno. Então em áreas que em uma safra você tem ausência da doença, em uma, duas, no máximo 3 safras, você tem uma incidência de doença tamanha, se não controlada adequadamente, que pode comprometer a produção em mais de 50%. Nós temos relatos aí de quase 100% de perdas, dependendo das condições de cultivo, climáticas, etc. E a Bruzone, ela tem sido cada vez mais agressiva, porque as áreas aumentaram e nós temos uma monocultura em áreas muito extensas. Então o pessoal está plantando mais ou menos na mesma época. As áreas são contínuas, são contíguas ou contínuas. Aí quando aparece a Bruzone, ela aparece com muita força, né? A grande preocupação do produtor é a Bruzone, né? Que acredito que seja a grande preocupação de praticamente todos os produtores de arroz aí. E então, para a gente não ter problema com ela, a gente tem que fazer, né, as aplicações de fungicida para evitar ter essa perca, esse prejuízo por conta dessa doença, né? A gente sempre brinca aqui que uma lavoura destruída pela Bruzone, mesmo que você consiga produzir uma quantidade razoável ainda de sacos por hectare, né, mesmo com uma quebra de 30% a 40%, ela influencia muito a qualidade de grão. Mesmo quando o Bruzone não se infesta ali nem em mancha, nem Bruzone de pescoço, tal, em transição de seiva que não impediu, mas na qualidade do grão tu vai ver problemas. A forma mais eficaz e econômica de controle da Bruzone é a resistência genética. E a resistência genética ela existe e funciona. O problema da resistência genética hoje em arroz é que os genes de resistência eles estão sendo empregados de forma isolada. Em função disso, basta que você tenha uma nova raça do fungo capaz de superar esse gene de resistência, que essa resistência é perdida. Nos dias atuais, o processo de melhoramento tem selecionado cultivares cada vez mais produtivos. Mas, por outro lado, um material altamente produtivo, normalmente ele tem uma resistência menor, isso é um processo natural. Ou seja, de uma maneira ou de outra, ela acaba tendo a capacidade de infectar praticamente todas as lavouras de arroz. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.